Certo, então agora que está gravando, a primeira dúvida então é como fazer o gráfico, né? Então, o gráfico que eu estou pedindo aí não é um gráfico em que vocês vão a colocar toda a escala da ISLM com os números que vocês têm. Mas o que vocês vão fazer aqui, vocês vão a colocar o equilíbrio, e esse equilíbrio, em lugar aqui de colocar esse Y0, vocês vão a colocar o valor de equilíbrio. Então, no caso do exercício 1, a renda de equilíbrio era 1.200, e no caso da taxa de juros era 6, né? Aí depois, quando tem a mudança, né, a mudança se dava por variações nos parâmetros, tá? Então, o que acontece? Como mudou o H e o B, o que vai acontecer? Eu não vou deslocar nem a IS, nem a LM, certo? Porque eu não estou falando que mudou um componente autônomo do gasto, ou mudou algum componente autônomo da LM. O que muda é a inclinação tanto da IS quanto da LM. Como fica maior o B, eu vou ter agora uma IS que vai ser mais plana, menos inclinada, tá? Eu não sei se vou conseguir graficar, mas é uma coisa assim que vocês vão fazer, tá? É claro que vocês vão pegar uma régua e vai ficar mais bonitinho, tá? E no caso da LM também, tal, ficou tão feia que eu não vou conseguir desenhar com uma taxa de juros menor aqui. Mas deveria ser uma coisa assim, as duas mais planas, tanto a IS quanto a LM, tá? Essa LM nova vai ser porque eu tenho um novo H, tá? E essa IS nova vai ser porque eu tenho um B diferente. E eu vou ter aí um novo ponto de equilíbrio, tá? Com o quê? Com uma renda maior, acho que vai para 1.254, e uma taxa de juros menor, que iba para 3 e alguma coisa, né? 3,27. Tá, eu aqui desenhei muito feio, né? Vocês vão fazer melhor esse desenho com régua, mas esse seria o gráfico. Eu não sei se pede o gráfico do novo equilíbrio ou só do equilíbrio inicial. Então, se pede só o equilíbrio inicial, vocês vão fazer só esse equilíbrio inicial com os valores de equilíbrio. Se perde o equilíbrio depois das mudanças, então as duas relações ficam mais planas, tá? Menos íngremes, menos inclinadas. E eu vou ter um novo equilíbrio aí com maior nível de renda e uma taxa de juros menor, certo? Todo mundo conseguiu ver aí ou estavam vendo o que eu desenhei? E aí, gente? Ah, tá, perfeito, então. Certo. Do exercício 1, alguma outra dúvida? Certo, Gustavo. Assim, eu pensei, porque se a gente faz agora o exercício 2, na turma da noite eu ia fazer esse exercício 2, na quarta eu não fiz. Então, hoje à noite, o que eu vou fazer? Eu vou pegar do livro do Dormus aqui, né? Tem todo um exercício, que é esse exercício aqui, o exercício 2, 3, 4, 5, até o 4, eu vou fazer na turma da noite, tá? Porque eu quero um exercício que não tenha parte autônoma que não tenha parte autônoma na demanda por liquidez, para fazer a comprovação também do resultado com a equação aquela que a gente derivou na aula passada, da renda direta, tá? Mas certo, gente, e o exercício 2, conseguiram fazer ou não? Alguém conseguiu? Só deu uma olhada, não chegou a fazer. Tá,
Tá, vamos tentar fazer. Esse exercício ficou tão feio, os números ficaram tão com muitos decimais. Eu depois pensei, ah, meu Deus, eu deveria, porque esse primeiro ficou bonitinho, né? Tipo, valores mais ou menos, especialmente antes da mudança. Olha só, exercício 1 não pedia para graficar o segundo equilíbrio, tá? Quando mudam os parâmetros. Então, é só o primeiro, bem tranquilo. O 2 tem muito decimal, tá? Mas vamos tentar fazer. Então, de novo, gente, é importante quando a gente olha para um exercício ou para um modelo, é entender o que a gente está procurando, tá? Então, como eu falei na aula passada, na turma da noite, o importante é lembrar que o modelo ISLM tem como objetivo encontrar um nível de renda de equilíbrio de uma economia. Que, na verdade, a macroeconomia se preocupa muito com isso, né? Porque a macroeconomia se preocupa com o nível de renda, o nível de produto de um país, porque é uma medida de bem-estar da população. Então, um país que tem maior nível de produto tem um maior nível de renda também. Consequentemente, tem um maior nível de bem-estar para a população. Então, o modelo ISLM se preocupa com a renda, mas também se preocupa com uma variável que está muito associada à renda, que é a taxa de juros. Então, essa taxa de juros, via investimento, vai a influenciar também o nível de renda. Tá? Então, esse exercício 2, vejam, é um exercício que tem, de novo, diferentes equações, tá? A equação de consumo, um aluno da turma da noite me perguntou, o que acontece quando eu tenho uma função consumo que não tem aquele segundo termo associado a transferências. Lembram que no modelo teórico, o consumo era o consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir vezes a transferência, mais a propensão marginal a consumir vezes a renda disponível. Aí me perguntaram, o que acontece se eu não tenho isso daqui? Não acontece nada, né? Você vai ser um valor de zero de transferências. Mas o que podemos pensar que dentro desses 130 já tem inseridas as transferências, tá? Poderíamos pensar assim também, certo? Então, tudo bem. Aqui, esse 0,5 vai estar indicando o quê? A propensão marginal a consumir, ou seja, o nosso C minúsculo. No investimento, eu tenho a parte autônoma, os 200, e esse 60 aqui é aquele V, né? Que vai mostrar o quê? Qual é a sensibilidade do investimento à taxa de juros. Ou seja, tudo bem, se a taxa de juros muda, qual vai ser a resposta do investimento? A gente sabe que o investimento reage a mudanças da taxa de juros, mas em que medida? A medida dessa reação do investimento da taxa de juros está dada por esse parâmetro B, que aqui tem um valor de 60, tá? Então, se ele é maior, eu estou indicando que o investimento reage mais a mudanças na taxa de juros, tá? E esse sinal aqui, esse negativo aqui, significa o quê? Significa que existe uma relação inversa entre investimento e taxa de juros. O gasto autônomo é o gasto autônomo. Poderíamos colocar, né, o traço acima para indicar que ele é autônomo, tá? Então, ele é autônomo e é uma variável muito importante, porque é a variável de política fiscal por excelência. Depois, a gente tem aqui os impostos. Então, tem uma parte que não depende da renda. Podemos pensar assim, uma parte do que o governo arrecada independe do nível de renda. Por exemplo, vamos a dar um exemplo aqui. Sei lá, no nível estadual, o IPTU, tá? Não depende do nível de renda, depende de quê? Depende basicamente de outras variáveis, como, por exemplo, a quantidade de prédios e de casas e de terrenos que tem naquele estado, tá? E tem a outra parte que é uma proporção
tá? 0,2 da renda desse país, tá? Então, aqui o T é o 0,2, certo? Aqui é a oferta real de moeda e, então, também é autônomo, é um componente que é determinado pela política monetária. E aqui temos a demanda por liquidez, a demanda por moeda. Aqui também temos um componente autônomo, poderíamos chamar de L linha, tracinho, tá? Então, o que significa que é autônomo? Significa que essa parte da demanda por moeda não depende nem da renda, nem da taxa de juros, certo? Depois aqui, esse 0,5 é o nosso casinho, tá? Que vai estar indicando o quê? Também uma sensibilidade, tá? É um parâmetro que vai medir a sensibilidade da demanda por moeda à renda. Lembrando que aqui a renda está indicando o nível de transações da economia, tá? Então, se o nível de renda aumenta, o nível de transações aumenta na economia, o nível de negócios, o nível de compra e venda de produtos aumenta. Consequentemente, a demanda por liquidez aumenta entre a população, entre os agentes econômicos. E aqui esse 60 não é o mesmo B, não é o B daqui, mesmo que seja o mesmo valor, tá? Esse 60 aqui está indicando o H. Esse H também mede uma sensibilidade, mas é a sensibilidade da demanda por liquidez em relação a quê? Em relação à taxa de juros. Tá? Então, quando eu falo de sensibilidade, vocês vão ver, tanto nos livros de economia, de macro e de microeconomia, que essa sensibilidade em economia é chamada de elasticidade. Sensibilidade, às vezes chamamos também de propensão, no caso do consumo, por exemplo, mas o mais comum é falar de elasticidade, tá? Então, a elasticidade está medindo o quê? A relação entre duas variáveis, tá? Eu coloco aqui x e y só para mostrar para você que qualquer duas variáveis, tá? Então, por exemplo, eu falo sensibilidade da demanda por liquidez em relação à taxa de juros, tá? O H. O H vai ser, então, a variação do L quando temos uma variação da taxa de juros, tá? Está medindo uma sensibilidade, está medindo uma força na relação entre duas variáveis. Em economia, chamamos de elasticidade também. Então, geralmente na microeconomia, vocês vão ver muito essa questão de elasticidade, tá? Certo, então vamos ver. Vamos Estão todos aí, gente? Estão quietinhos? A turma da noite, o outro dia, participou bastante. Então, vocês, se ficam com dúvida, se ainda tem coisas que não estão claras, me perguntem, gente. Tá? Podem perguntar, podem me abrir o microfone, falar, professora, não entendi tal coisa, e a gente explica. Mas se está tudo bem, vamos começar a fazer. Eu vou pedir assim, que vocês vão fazendo também aí em casa, porque como tem muito decimal e é um exercício um pouquinho mais chato, assim, em termos de tanto decimal, eu gostaria que vocês me ajudem a fazer também. Então, primeira coisa, eu só vou plantear aqui a equação para derivar, para chegar na minha IS, e vocês vão fazer em casa e vão me dizer, então, como fica. Então, aqui vamos lá. Isso aqui que eu quero fazer agora é a minha IS. Para isso, eu tenho que olhar para o mercado de bens. Eu vou dizer assim, no mercado de bens, o produto vai ser igual à renda, lembram? Por identidade contábil, tudo que é produzido se transforma em uma renda, tá? Então, essa renda vai ser igual a quê? Aos componentes da despesa. Então, eu tenho, primeiro, o consumo. O consumo é igual a quê?
o consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir vezes a minha renda disponível. Mas quem é a renda disponível? A renda disponível é a renda total menos os impostos. Impostos aqui era igual a 20 menos 0,2 vezes Y. Na verdade, impostos, tá? O T era igual a 20 mais 0,2 vezes Y. Só que a renda disponível é Y menos T. Por isso que eu coloquei aqui os dois negativos, tá? Certo, mais investimento. Investimento também, eu tinha um componente autônomo menos a parte que dependia da taxa de juros, mais o gasto público, que deve ser igual a 112. Tudo bem até aqui, gente? Gente, eu não estou vendo o que vocês escrevem, tá? Eu preciso que alguém fale no microfone quando eu pergunto alguma coisa. Tudo certo, sim, professora. Tá bom. Certo, então aqui, uma coisa que a gente tem que fazer é distribuir esse 0,5, né? E multiplicar tudo que tem dentro, tá? Então, aí vai ser igual a quê? Vamos lá. Então, eu posso somar os componentes autônomos, 130, 330, 442. Então, o Y vai ser igual a 442 mais 0,5 vezes Y menos 10 menos 0,1 vezes Y menos 60i, certo? Certo, então agora, tenho aqui um Y, aqui tem outro Y, vou juntar com o Y do lado esquerdo. Então, 0,5 menos 0,1 dá 0,4, então vamos a ter 1 menos 0,4 vezes Y aqui, né? E isso vai ser igual a 442 menos 60i. Certo, Y vai ser igual, então, a 1, vamos colocar assim, 1 dividido 0,6 vezes 432, ninguém falou, mas é 442 menos 10 aqui, né? Então, é 432. Certo, 432 menos 60i. Agora eu vou deixar bem certinho como vai ser qual seria a equação. Puxa, é 67. Ai. Tô viajando aqui, hein? É certo, 1,67 vezes 432 menos 60i. Por que eu deixei dessa forma? Só para mostrar a vocês que essa é a minha equação e esse, tá? Vejam só, essa equação e esse está mostrando a renda em função da taxa de juros. É importante deixar assim, porque no mercado de bens, nos preocupamos justamente com isso, ver qual é o nível de renda, e essa renda é uma função da taxa de juros, via investimentos, e essa relação é negativa, tá? Então, a gente tem, né, uma relação negativa entre a renda e a taxa de juros por causa do investimento. Isso daqui vai ser aquele multiplicador do gasto,
tá? Certo, outra forma de ver a IS seria a seguinte, colocar, já, fazer essa multiplicação, né? E mostrar, então, o intercepto, tá? Menos o segundo termo, 100,2 aqui, 100,2, tá? Então, essa é outra forma de ver a IS, também é a IS, né? Isso daqui vai ser, então, o intercepto, que está mostrando o quê? O intercepto. O intercepto da IS está mostrando, então, aqueles componentes do gasto autônomo multiplicados aí pelo multiplicador do gasto, tá? E aqui eu tenho o intercepto, tá? Lembram que o intercepto da IS, não, desculpa, o intercepto, a inclinação, tá? A inclinação está mostrando o que aqui? A inclinação está mostrando aí claramente para vocês que era menos V vezes o multiplicador do gasto, tá? Ó, menos V 60 vezes o multiplicador do gasto, tá? Certo, então chegamos na IS. Vamos lá, gente. Dúvidas? Perguntas? Chegaram nesse resultado? Ou tem algum erro aí? Pode ter algum erro. Ou está tranquilo até agora? Gustavo conseguiu, os demais. Isso, essa é a derivação da IS. Às vezes, a derivação da IS confunde. Parece que, vocês têm que derivar. Não, não é que tem que derivar. Derivação no sentido de que, eu parto de um conjunto de equações e de variáveis e de parâmetros e chego na equação da IS, tá? Mas não é que vocês têm que fazer uma derivada, né? Essa é a derivação da IS. Exatamente, Ana Sofia. E os demais? O Gustavo e a Ana Sofia entenderam. O Gabriel também, a Winnie também. Certo. Então, vamos agora com a LM, tá? A LM, de novo, a LM é aquela relação que vai... a LM vai mostrar, então, outro equilíbrio, né? Que equilíbrio? A LM vai mostrar o equilíbrio do mercado monetário. Tá? Então, aí, vamos fazer o quê? Vamos a igualar, então, a oferta com a demanda por moeda, né? E essa demanda por moeda, a demanda por liquidez, a gente sabe que é uma função da renda e da taxa de juros. Certo. Então, aqui, oferta. A oferta era igual a 300 unidades monetárias. E a demanda era igual a quê? Era igual a uma parte autônoma mais o K, que mostra a elasticidade da demanda por liquidez, a renda, vezes, né, a renda, menos o H, que mostra a sensibilidade ou elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, vezes taxa de juros, certo? O que acontece? A LM mostra a relação também entre essas duas variáveis, as nossas duas variáveis endógenas, renda e taxa de juros. Porém, na LM, a gente deixa, tá, a taxa de juros em função da renda. Por quê? Porque, por definição, o que acontece? A LM está mostrando combinações, né, que deixam o mercado monetário em equilíbrio de renda e taxa de juros. Mas qual é a influência de uma variável na outra? Qual é a relação de causalidade? É diferente da IS. Na IS, a gente viu que taxa de juros influenciava investimento, que influenciava a renda. Aqui é o contrário. Aqui, renda influencia a demanda por liquidez, tá? Que influencia a taxa de juros.
Lembram que a gente fazia uma hipótese na LM, no mercado monetário. A hipótese era que a oferta monetária permanece inalterada, tá? Consequentemente, se eu tenho qualquer mudança no nível de renda que faz com que a demanda por moeda aumenta, para compensar o fato de que a oferta monetária ficou inalterada, a taxa de juros tem que aumentar. Tá? Por quê? Porque em todo mercado, quando a gente tem uma oferta e uma demanda, tá? Essa oferta e essa demanda equilibram o mercado. Mas quando uma dessas duas relações muda, no caso, quando, por exemplo, muda a demanda por moeda, aumenta a demanda por moeda, o que acontece? Se a quantidade de oferta de moeda permanece inalterada, o preço dessa moeda tem que aumentar. E o preço da moeda, tá? O preço da moeda é a taxa de juros. Certo? Então, a LM vai ser... LM vai mostrar a taxa de juros em função da renda. Certo? Então, vamos fazer assim, vamos lá, colocar em evidência a taxa de juros. Então, 60i, tá? Vai ser igual a quê? A menos 250, porque, ó, podemos pensar assim, eu quero isso aqui, eu coloco em evidência no lado esquerdo a 60i, era negativo, passa para positivo, aqui eu tenho 50 positivo, menos 350 vai dar menos 250, mais 0,5 vezes y, que não se modificou em nada por enquanto, certo? Aí, vou fazer o quê? Vou dividir todo por 60. Vai ficar, então, menos 4,17, por isso que eu falei que ficava um número bem feio, mais 0,0083 vezes y. Essa é a minha equação da LM. Isso daqui é o intercepto no negativo. Isso daqui é o quê? Isso daqui é a inclinação da LM. E a inclinação da LM, lembram como era? Era K dividido H. Vejam que o K é 0,5, o H é 60. 0,5 dividido 60 me dá a inclinação, tá? Essa inclinação está me mostrando o quê? Qual é a variação na taxa de juros quando temos uma mudança na renda. Tá? A inclinação da LM. Certo, gente? Como estão? Tá, agora, para terminar, vamos fazer o quê? Vamos a chegar nos valores de equilíbrio, né? Porque a pergunta era... derive as equações IS e LM. Pronto, a gente já fez isso. Determina os valores de equilíbrio. Então, para determinar os valores de equilíbrio, de novo, eu tenho uma equação para IS e eu tenho uma equação para LM. Eu poderia igualar as duas se eu tivesse, né? E eu posso fazer isso. Se eu tivesse as duas da mesma forma, ou seja, y em função de i, aí eu poderia igualar as duas. Como eu não tenho isso, eu posso fazer o quê? Pego a minha IS e vou substituir o i da IS, tá? Pela equação LM que eu cheguei agora. Então, vamos fazer isso. Então, o C seria o equilíbrio. Então, valores de equilíbrio. Equilíbrio, renda, taxa de juros. Vou fazer o quê? Na equação IS, vou substituir a taxa de juros pela equação LM.
Certo, então eu vou ter o quê? Y era igual a 721,44 menos 100,2 vezes, vezes I, vezes taxa de juros. Quem é taxa de juros? Menos 4,17 mais 0,0083Y, tá? Y vai ser igual aqui a 721,44 mais, porque, menos vezes menos fica positivo, 417,83, menos vezes mais fica negativo, menos 0,83 vezes Y. Aqui tenho Y aqui, eu quero determinar o valor de Y, logo tenho que juntar aqui, e vou ter, então, 1,83 de Y, né? Porque aqui passa como positivo, então 1 mais 0,83, 1,83 de Y, vai ser igual a 1.139,27. Y vai ser igual a quê? Esse valor aqui dividido 1,83 dá 622,55. Tá? Esse é o nível de renda de equilíbrio dessa economia. Qual vai ser o nível de taxa de juros? Uma vez que eu tenho um nível de renda de equilíbrio, eu posso pegar esse valor e substituir na LM. Tá? Então, para obter a taxa de juros de equilíbrio, substituir Y em LM, tá? Daí vai ficar que a taxa de juros é menos 4,17 mais 0,0083,622,55. E vai ser igual aqui a 0,99. Esse é o valor da taxa de juros de equilíbrio. E aí, gente? Estamos bem? Gustavo deu para entender. Certo, e os demais? Larissa, Karina, Giovana, Carolina, Ana Sofia, Taline, Gabriel. Certo. Depois pergunta que, tudo bem. O que acontece se aumenta o consumo autônomo em 200 unidades, tá? Então, aí, uma forma que a gente pode fazer isso é o seguinte. Podemos ir diretamente, eu tinha uma IS, tá? A minha IS anterior era assim, era igual a 1,67 vezes 432 menos 60 certo? Mudou o multiplicador? Não, sigue igual. Mudou esse B aqui, esse termo aqui? Não, sigue igual. Aqui, sim, aqui é diferente. Por que é diferente? Porque eu tive uma variação do consumo autônomo igual a 200, tá? Então, agora, o novo A' que podemos chamar de A', por quê? Porque esse A' vai mostrar que teve uma variação do consumo autônomo igual a 200, vai ser agora 632, tá?
É claro que você poderia fazer desde o início todo e tal, mas nem precisa. Vocês sabem que aumentou aqui a parte autônoma do gasto em consumo, enquanto em 200. Então, aumento aí, e a nova IS vai ser igual a 1,67 vezes 632 menos 60i, tá? Logo, eu vou ter que, e esse vai ser 1055,44 menos 100,2 vezes I, tá? Uma vez que eu tenho a nova IS, eu faço o quê? Novamente, aqui, vou substituir esse I por LM. A LM não mudou. Por quê? Porque o que mudou é um componente do gasto autônomo. A LM continua igual, tá? Então, eu vou ter o quê? Uma nova renda de equilíbrio, que vai ser igual a... Vai ser igual a isso daqui. Eu poderia já colocar aqui y menos 0 mais 0,83 de y vai ser igual a 1.473. Só fiz a distribuição aqui, né, dessas duas coisas. 100,2 vezes 4,17, mais 1.055 dá 1.473 aproximadamente, e isso daqui ficou igual. E o y final é 805,06. Uma vez que eu tenho a nova renda de equilíbrio, vou calcular a taxa de juros, tá? Fazendo o quê? Substituindo essa nova renda na LM original, tá? Então, a LM, eu nem fiz esse cálculo, gente, mas vai dar, vamos ver quanto. Vocês vão ter que, então... O que vocês esperam, gente? Se aumentou a renda por um deslocamento do gasto autônomo, a gente espera que a taxa de juros aumente ou diminui? Ó, vou mostrar aqui de novo. Diminui. Vamos lá, ó. Vejam esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui mostra muito bem o que vai acontecer, tá? Vou abrir aqui para poder desenhar. E eu vou explicar por quê. Então, vamos supor que a IS se desloca. Por que se desloca essa IS? Porque eu tenho, então, aqui, essa nova IS vai ter um aumento do consumo igual a 200, tá? Isso desloca toda a minha IS. Por quê? Porque agora eu tenho, se você pensa, né, no gráfico do mercado de bens, eu tenho vamos ver se podemos ver aqui. Puxa, vou ter que ir até o início. Aqui, ó. Aumentou o gasto autônomo, né? No caso do consumo. Então, desloquei o meu intercepto aqui, porque agora o intercepto está maior no mercado de bens, tá? Isso faz com que toda a minha IS se desloque, certo? Agora, voltando para só o gráfico da ISLM, certo, desloquei. Aumentou a renda, isso a gente viu, né? Passou, então, eu tinha uma renda inicial de 622 e agora passou para 805. Aumento da renda. O que acontece, gente? Por que eu vou ter uma modificação da taxa de juros? Porque quando aumenta a renda, aqui eu tenho uma variação da renda, o que vai acontecer no mercado de bens? No mercado monetário, eu tenho um M sobre P que está constante, tá?
Então, aumenta a renda e eu tenho uma oferta monetária que está fixa, mas eu tenho uma variação da demanda por liquidez, tá? A demanda por liquidez aumenta, tá? Se modifica positivamente. Por quê? Porque se aumenta o nível de renda, eu sei que aumenta o nível de transações da economia. Porém, como a oferta monetária está fixa, então aumenta a demanda por moeda, mas a oferta está fixa. Então, o que acontece? Para restabelecer o equilíbrio no mercado monetário, o preço dessa moeda, que é a taxa de juros, tem que aumentar. Por isso que quando aumenta o gasto público, eu tenho um aumento aqui da taxa de juros, tá? Então, a taxa de juros original era 0,99 e agora vai ser quanto? Vamos ver aqui. Eu não fiz esse cálculo, gente. Me desculpem, mas 805 vezes 0,0080 menos. Agora a taxa de juros passa a ser 2,50, tá? Então, a taxa de juros passa para 2,50 e era antes 0,99. Então, a taxa de juros aumenta, por quê? Porque aqui temos a interação de dois mercados, mercado monetário e mercado de bens. No mercado de bens, a renda aumentou, perfeito. Tem um efeito no mercado monetário sobre a taxa de juros, tá? Que se a oferta monetária permanece inalterada, vai significar um aumento da taxa de juros. É claro que o que o governo poderia fazer, a autoridade monetária poderia fazer, é pensar assim, eu não quero que aumente a taxa de juros. Então, antes desse aumento do consumo, o que eles podem fazer? Eu posso aumentar a oferta monetária, deslocando a LM e chegando a um nível, ficou muito abaixo aqui, vai ficando, por exemplo, aqui no mesmo nível de taxa de juros, tá? Mas esse é tema para outra aula, tá? Que vai ser a nossa aula de política monetária. Aumenta isso, exatamente. Não é para não afetar a oferta de moeda, é porque, na verdade, se não é afetada a oferta de moeda, ou seja, se a autoridade monetária, ante esse aumento de demanda por moeda, não faz nada, no mercado, a taxa de juros tem que aumentar. Tá? Vamos a pensar assim, aumenta a demanda por moeda, as pessoas estão procurando, por exemplo, mais empréstimos agora, porque aumentou o nível de transações da economia, mas a oferta monetária permanece igual. O que os bancos comerciais fariam é ir aumentando a taxa de juros, tá? Não é a taxa de juros Selic, é a taxa de juros de mercado. Mas é claro que o governo pode aí interferir aumentando a quantidade de moeda da economia, mas esse é o tema do próximo tópico. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Então, acho que terminamos, né? Fizemos os dois exercícios, então, quem quiser participar hoje à noite, eu vou fazer todo esse exercício aqui do livro. Assim, eu vou fazer, se a gente consegue fazer essa aula às 6h30, tá? Vamos ver, vou falar com o pessoal da noite. Então, esse exercício 1 aqui, e aí eu vou resolver de duas formas, da forma que resolvemos agora e de outra forma, só olhando para as equações de equilíbrio e substituindo os valores. Então, quem quiser participar no horário da noite, será bem-vindo. Não, esse é do livro, não vai ter que entregar, Ana Sofia. Eu só vou fazer porque assim, eu já tinha falado para o pessoal da noite que hoje eu ia fazer algum exercício à noite, porque na quarta a gente não conseguiu. A gente fez uma revisão de todo o modelo ISLM. Até já postei as aulas, tá? Se vocês querem ver aqui, ó, alguém perguntou onde que estão as aulas. Quando vocês entram aqui no tópico 4, aqui, quarta-feira, 7, tá? Tem a aula da manhã e tem a aula da noite. Por que eu postei as duas? Postei as duas porque à noite a gente fez uma revisão de todo o modelo, então não chegamos a fazer o exercício, tá?
consequentemente, vamos fazer hoje. Então, quem quiser vir à noite, Tawini, se a renda diminui, a taxa de juros também vai. Claro, se o consumo autônomo diminui, o que vai acontecer? A IS vai se deslocar para baixo e a taxa de juros tende a diminuir, sim. Exatamente. Gente, então, obrigada a todos pela presença, só vou parar aqui a gravação, e quem quiser vir no horário, acho que vai ser 6h30,